ordinária, rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta esta sessão. Informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta Casa de Leis. E justifico a ausência do vereador Márcio Fachineschi, em virtude de problemas de saúde. Continuando, peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 8 dias do mês de julho, correspondente à 21ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, passou para o expediente, iniciando com a leitura do ofício 252 de 2019, emitido pelo Poder Executivo, solicitando correção ao artigo 6º do projeto de lei 1.752/2019. Também foi encaminhado pelo Executivo ofício de número 249, correspondente ao solicitando a retirada do projeto de lei 1.757, a qual foi autorizado pelo senhor presidente, solicitando ao setor administrativo a expedição de ofício a fim de formalizar a devolução. Terminado o expediente, na sequência passou para a ordem do dia, iniciando com o projeto de lei sob o número 1.752 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, de acordo com o que dispõe o artigo 6º. O artigo 6º, incisos 6 da Lei Federal número 6.938 de 2.981 e da outras providências. Em segunda discussão, efetuou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela advogada do Legislativo. Seguindo a tramitação normal, o projeto sendo encaminhado para análise das comissões competentes. A mesma tramitação ocorreu com o projeto de lei sobre 1.752 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula é de instituir o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado, FMN, e da outras providências. Após lida a redação do parecer jurídico, a propositura foi à discussão e encaminhada para análise das comissões permanentes deste Legislativo, seguindo com a sessão adentro o projeto de lei sobre o número 1.756 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aos servidores públicos da administração direta do município de Cruz Machado a revisão geral da remuneração
Em terceira discussão, efetuou-se a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Logo após foi a discussão. Na sequência, o projeto seguiu seu trâmite para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Na mesma tramitação, ocorreu o projeto de lei de autoria do Poder Legislativo, começando com o projeto de lei sobre o número 18 de 2019, de autoria do vereador Edson Luiz Beiro, que dispõe sobre a proibição de uso de narguilho em logradouros públicos do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, e da outras providências. A matéria, em terceira discussão, foi realizada a leitura do parecer expedido pela Comissão de Legislação após a manifestação, que foi a votação, tendo como resultado a sua aprovação por todos os nobres edis. Projeto de lei sobre o número 19 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a concessão de reposição salarial aos servidores do Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A matéria adentra em terceira discussão para a leitura do parecer expedido pelas comissões competentes. Seguindo o trâmite regimental, o projeto foi discutido, posteriormente aberta a votação, onde obteve aprovação por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 20 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A matéria tem trâmite para a terceira discussão. Foi realizada a leitura da redação do parecer emitido pelas comissões competentes deste Poder Legislativo. Após a matéria, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 21 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a recomposição do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. Assim como as demais matérias do Poder Legislativo, realizou-se a leitura do parecer pertencente à Comissão do Legislativo, logo após abertas as manifestações, porém sem manifestação, a votação da propositura, sendo aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso algum dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer o tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois lida e achada conforme vai assinado pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Primeiramente, cabe informar que fora recebido por este Poder Legislativo Municipal ofício encaminhado pelo Ministério Público, primeira promotora de Justiça de União da Vitória, apenas para a ciência, a recomendação administrativa para que a municipalidade adote todas as providências necessárias para adequada execução de ações de vigilância epidemiológica e controle de vetor da dengue. O documento, na íntegra, encontra-se para consulta dos interessados, junto ao setor administrativo desta Câmara Municipal. Prosseguindo, peço ao primeiro secretário que realize a leitura do ofício
do ofício enviado pela Controladoria Interna do município. Ofício número 20 de 2019. Ao senhor Josni Lopes, presidente do Poder Legislativo Municipal. Venho, através desse, muito respeitosamente, trazer ao conhecimento desta Casa de Leis o relatório da Controladoria Interna Municipal referente ao primeiro semestre do exercício de 2019, das atividades desenvolvidas no Poder Executivo Municipal. Todos os documentos referentes aos trabalhos encontram-se arquivados nesta Controladoria. Estão à disposição caso haja necessidade. Aproveito ainda para informar que o mesmo relatório será encaminhado ao chefe do Poder Executivo e ao Ministério Público do Estado do Paraná, conforme termo de ajustamento de conduta assinado em conjunto entre os Poder Executivo e Legislativo Municipal. Sem mais, para o momento, coloco-se à disposição para qualquer esclarecimento. Kelly Romanque Nadoni, Controladora Interna. Resposta encaminhada pelo Poder Executivo ao ofício expedido pelo relator da Comissão de Legislação, vereador Lauro Maro, ao projeto de lei número 1748 de 2019. Peço ao segundo secretário que realize a leitura. Tudo isso, ó. Judiaram de mim, né, Nico? Resposta ao ofício 666 de 2017. Cruz Machado, 5 de julho de 2019. Prezado senhor, o prefeito municipal, em atenção ao ofício 66 de 2019, de autoria do vereador Lauro Maro, no qual solicita detalhamento sobre o projeto de lei número 1748 de 2019, sobre os poços artesianos que passarão por manutenção, apontando a localização destes poços e os serviços que serão efetuados, bem como que se elucidem os serviços de pessoa jurídica, conforme consta na propositura em tela. Diante do exposto, esta municipalidade informa o que segue a relação dos poços artesianos mantidos por esta municipalidade. Linha Paredão. Necessidade imediata do aprofundamento do poço de 180 metros de profundidade para 300 metros de profundidade, para atender a mesma demanda de consumo, com gasto estimado de aproximadamente R$26 mil. Captação. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 2,5 metros cúbicos. Tubo de revestimento de 6 com 180 metros de profundidade, bomba marca Vombro, modelo VBOP 43, trifásica, 220 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, barras de 6 metros com uma distância do poço ao reservatório de 600 metros com tubulação PVC, suficiente para abastecimento da população de 200 habitantes até o ano de 2025. Adução. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 15 metros cúbicos e é o suficiente para atender a demanda até 2025. Tratamento. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 200 habitantes até o ano de 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Reservação. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de
15 metros cúbicos, suficiente para a demanda até 2025. Rede de distribuição. A rede de distribuição de água é composta por 4.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais de demanda. Ligações. O sistema de abastecimento de água é com 76 ligações sem hidrômetro. Rio das Antas. Captação. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 12 metros cúbicos. Tubo de revestimento de 6 centímetros, com 212 metros de profundidade. Bomba marca Leão, 5 HP trifásica, 254 volts, 22 estágios. Tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 20 barras de 6 metros, reservatório junto ao poço suficiente para o abastecimento da população de 300 habitantes até o ano 2025. Adução. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 12 metros cúbicos e é o suficiente para atender a demanda até 2025. Tratamento. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 300 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Reservação. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de 50 metros cúbicos, suficiente para a demanda até 2025. A rede de distribuição. A rede de distribuição de água é composta por 17 metros de tubulação que atendem às condições atuais de demanda. Ligações. O sistema de abastecimento de água com 120 ligações, todas com hidrômetro. Observação. Iniciado o processo de formação da Associação Água Rio das Antas junto com a Sanepar. Gerência de parcerias, relações com a comunidade. Do curso de organização comunitária. Falta documentos dos interessados, fazer ata, elaborar estatuto. Comunidade São Miguel, linha Vitória. Captação. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 10 metros cúbicos. Tubo de revestimento de 6 com 350 metros de profundidade. Bomba marca Leão, 14 HP trifásico, 32 rotores, 220 volts. Tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 50 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 1.600 metros, com tubulação PVC. Suficiente para abastecimento da população de 300 habitantes até o ano 2025. Adução. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 15 metros cúbicos, que é o suficiente para atender a demanda até 2025. Tratamento. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 300 habitantes até o ano 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Reservação. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de 15 metros, suficiente para a demanda até 2025. Rede de distribuição. A rede de distribuição de água é composta por 6.000 metros de tubulação que atendem às condições atuais de demanda. Ligações. O sistema de abastecimento de água conta com 45 ligações sem hidrômetro. Comunidade linha Putingal. Captação. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 12 metros. Tubo revestimento de 6 com 50 metros de profundidade. Bomba marca Vumbro. Modelo VBUP 4357 62 T10 HP trifásico 220. Tubulação instalada no poço
em ferro galvanizado, com 20 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 2.946 metros, com tubulação PVC suficiente para abastecimento da população de 250 habitantes até o ano 2025. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 40 metros e é o suficiente para atender a demanda até 2025. Tratamento. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 250 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada e disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela portaria do Ministério da Saúde. Reservação. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 40 metros cúbicos suficiente para a demanda até 2025. Rede de distribuição. A rede de distribuição da água é composta por 7.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais de demanda. Linha charqueada. O manancial para abastecimento de água em um poço tubular profundo, a vazão de captação é de 12 metros, tubo de revestimento de 6 com 250 metros de profundidade. Bomba marca Eberhard, modelo 51121, HP, trifásica, 220 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 33 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 100 metros, com tubulação PVC, suficiente para o abastecimento da população de 220 habitantes até o ano 2025. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 12 metros e é o suficiente para atender a demanda. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 200 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada é disponibilizada para o consumo humano, atende aos parâmetros estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de 20 metros, suficiente para a demanda até 2025. A rede de distribuição de água é composta por 3.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais da demanda. O sistema de abastecimento de água é com 35 ligações sem hidrômetro. Área industrial, linha Independência. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo com vazão de capacitação de 3 metros. Tubo de revestimento de 6 com 130 metros de profundidade. Bomba marca Leão. Trifásica 220 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 6 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 1.100 metros, com tubulação PVC, suficiente para o abastecimento da população de 100 habitantes até 2025. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição existente, possui capacidade de 12 metros e é o suficiente para atender a demanda até 2025. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 100 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade total de 15 metros, suficiente para a demanda até 2025. A rede de distribuição de água é composta por 4.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais da demanda. O sistema de abastecimento de água é com 35 ligações sem hidrômetro. Linha Iguaçu Norte, CTG. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 9 metros, tubo de revestimento com 220 metros de profundidade, bomba marca Schneider, modelo B40, HP trifásico 220 volts. Tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 26 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 60 metros, com mangueira suficiente para abastecimento da população de 100 habitantes até 2025.
A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distância existente possui capacidade de 5 metros e é suficiente para atender a demanda. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 200 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela portaria. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 100 metros, suficiente para a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 100 metros de tubulações que atendem às condições atuais de demanda. O sistema de abastecimento de água é com 23 ligações sem hidrômetro. Centro de produção Linguaçu Sul. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo, vazão de capacitação 12 metros, tubo de revestimento com 650 metros de profundidade, bomba marca Schneider, modelo F60 trifase 220. Tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 20 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 550 metros, com tubulação PVC, 60 milímetros, suficiente para abastecimento da população de 300 habitantes. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora. A adutora existente possui capacidade de 15 metros e é suficiente para atender a demanda até 2025. O sistema de tratamento é composto por um sistema simples de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 300 habitantes. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pela portaria. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 15 metros suficiente para atender a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 800 metros de tubulação que atende às condições atuais. O sistema de abastecimento de água conta com 10 ligações sem hidrômetro. Linha Aldeias Pinaré. O manancial para abastecimento de água é composto por tubulação profunda, a vazão de captação é de 11 metros, tubo de revestimento de 6 com 150 metros de profundidade, bomba marca Leão, trifásica 220, tubulação instalada no poço com ferro galvanizado com 20 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 985 metros com tubulação. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 300 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros do Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 30 metros suficiente para a demanda até 2025. A rede de distribuição de água é composta por 8.000 metros de tubulações, que atendem às condições atuais de demanda. O sistema de abastecimento de água é com 56 ligações sem hidrômetro. Pátio Velho. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo, a vazão total de captação de 1,5, tubo de reservatório de 6 com 150 metros com profundidade, bomba marca Schneider, 254 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado com 20 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 340 metros, com tubulação PVC. Suficiente para o abastecimento da população de 120 habitantes até 2025. A água bruta captada ao poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 15 metros e é suficiente para atender a demanda de 200 até 2025. Tratamento. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 150 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros do Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 15 metros suficiente para a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 4.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais da demanda. O sistema de abastecimento de água é com 23 ligações sem hidrômetro. Serraria FUC Itaguá.
Manancial para abastecimento de água, um poço tubular profundo, a vazão total de capacitação de 9 metros, tubo de revestimento de 6, com 120 metros de profundidade. Bomba marca Leão, 17 estágios, 220 volts. Tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 11 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 700 metros, com tubulação de PVC. Sendo suficiente para abastecimento da população de 100 habitantes até 2025. A água bruta captada no poço tubular profundo é recalcada e transportada em uma tubulação denominada adutora. O reservatório de distribuição adutora existente possui capacidade de 15 metros e é suficiente para atender a demanda. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 300 habitantes até o ano 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros do Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 15 metros, suficiente para a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 4.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais. O sistema de abastecimento de água é com 38 ligações sem hidrômetro. Serraria FUC Pinaré. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo, a vazão total de capacitação de 6 metros, tubo de revestimento de 6 com 150 metros de profundidade. Bomba marca Ebra, 22 estágios, 220 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 17 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 700 metros, com tubulação de PVC, suficiente para abastecimento da população de 200 habitantes até 2025. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma dominação adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 15 metros e é suficiente para atender a demanda. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para o abastecimento da população de 300 habitantes até o ano 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 15 metros, suficiente para a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 2.000 metros de tubulações que atendem às condições atuais. O sistema de abastecimento de água conta com 20 ligações sem hidrômetro. Subprefeitura Distrito de Santana. Manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo, a vazão total de 7 metros, tubo de revestimento com 170 metros de profundidade, bomba marca Leão, 220 volts e 7 estágios, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 15 barras de 6 metros, reservatório junto ao poço suficiente para o uso interno da subprefeitura, imprópria para consumo humano, sendo utilizada apenas para posto de lavagem dos veículos da municipalidade, suficiente para o atendimento até o ano 2044. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 5 metros e é suficiente para atender a demanda até 2025. Não possui sistema de tratamento. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 5 metros, suficiente para a demanda até 2044. Não possui rede de distribuição de água. Não possui sistema de abastecimento de água. Comunidade Linha Taquari. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo, a vazão de capacitação de 6 metros, tubo de revestimento de 6, com 84 metros de profundidade, bomba marca Schneider. 254 volts, tubulação instalada no poço em ferro galvanizado, com 100 barras de 6 metros, com uma distância do poço ao reservatório de 100 metros, com mangueira suficiente para o abastecimento da população de 100 habitantes até o ano 2025. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora até o reservatório de distribuição. A adutora existente possui capacidade de 8 metros e é suficiente para atender a demanda. O sistema de tratamento é composto por um sistema de desinfecção simples por cloração, sendo suficiente para abastecimento da população de 200 habitantes até 2025. A qualidade da água tratada disponibilizada para o consumo humano atende aos parâmetros da Portaria de Saúde.
O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 10 metros, suficiente para a demanda. A rede de distribuição de água é composta por 4.000 metros de tubulações que atendem às condições. O sistema de abastecimento de água é com 56 ligações sem hidrômetro. Secretaria de Obras, Cidades. O manancial para abastecimento de água é um poço tubular profundo. A vazão total de captação é de 8 metros, suficiente para o uso interno da subprefeitura, impróprio para o consumo humano, sendo utilizado apenas para o posto de lavagem dos veículos da municipalidade, suficiente para o atendimento até o ano 2044. A água bruta captada do poço tubular profundo é recalcada e transportada por uma tubulação denominada adutora ou reservatório de distribuição. O adutor existente possui capacidade de 5 metros, suficiente para atender a demanda. Não possui sistema de tratamento. O sistema de reservação é composto por um reservatório com capacidade de 5 metros, suficiente para a demanda até 2044. Não possui rede de distribuição de água, não possui sistema de abastecimento de água. Salientando que está incluso no valor orçado a previsão de gastos de serviço de pessoa jurídica, que é destinada ao pagamento de faturas de energia elétrica e também será usado caso haja necessidade de manutenção geral, bem como troca, retirada, recolocação de bombeadores e motores, entre outros. Sendo assim, não haverá nenhuma demora em possíveis imprevistos que venham a acontecer no decorrer do tempo. Sem mais, para o momento, reitero votos de estima e elevada consideração. Euclides Paz, Prefeito Municipal. Indicação de número 20 de 2019. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Cruz Machado, 15 de julho de 2019. Indicação do número 20 de 2019. Senhor Presidente, o vereador infracinado no uso de suas atribuições legais requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que se encaminhe o presente através de departamento competente para que sejam tomadas as seguintes providências. Seja feita a recuperação e manutenção das estradas da linha Santa Maria, Guarani e Atalho. Com relação às placas de sinalização de trânsito, que o departamento responsável execute uma revisão de todas as placas faltantes ou danificadas, fazendo a reposição ou a substituição das mesmas em todas as ruas do município. Justificativa. Ressaltamos as más condições das referidas estradas, ocasionando sérios problemas aos usuários, inviabilizando o tráfego e o escoamento de grãos. Dessa forma, contamos com o apoio da administração quanto à urgência desta benfeitoria, ressaltando ainda que muitas dessas estradas fazem parte da linha de transporte escolar. Com relação à sinalização de trânsito, pedido justifica-se haja vista que quanto mais sinalização, mais segurança para os pedestres e motoristas, razão pela qual solicitamos a atenção especial do Executivo na colocação e reposição das placas de sinalização, visto que em alguns lugares a falta de sinalização de trânsito é muitas vezes os condutores de veículos desconhecem o trajeto e não param nos cruzamentos ou trafegam em alta velocidade, alterando assim o sério risco de acidente, que é constante. Contando com o apoio dos nobres pares, agradeço. Matheus Olucheski, vereador. Zeno Cajuque, vereador. Solicito ao vereador Matheus que utilize a tribuna e justifique a indicação de número 20 de 2019.
Boa noite a todos presentes, aos vereadores e aos que estão assistindo. A gente foi procurado, como eu e o vereador Zeno, por várias pessoas daquela localidade da linha Santa Maria, Sexta Vicinal, linha Guarani, Atalho, toda aquela região que as estradas estão em péssimas condições, onde tem transporte de alunos. Até os pais falaram assim, se não arrumarem essas vias lá, nas férias, depois das férias, acho que não vão mandar mais os alunos. Mesmo o transportador de aluno diz que não tem condições de trafegar. Então a gente pede para o secretário de obras, o prefeito, que tomem providência agora que tem as férias dos alunos, que aproveitem esse tempo, esse espaço, quando voltarem às aulas, que aquelas estradas já estejam recuperadas. E também tem vários transportadores de tabaco, de erva, de carvão, de vários produtos que também utilizam aquelas vias. Sobre as placas, vocês podem ver, não foi colocado o nome das ruas, porque são muitas ruas que estão faltando sinalização, placas de indicação de, por exemplo, assim, até de preferencial. Dias atrás, presenciei um acidente lá no bairro, por falta de sinalização na esquina. A pessoa de fora vem, não sabe se está na preferencial ou outro que está na preferencial. E é onde ocasionou um acidente no cruzamento lá. Então, eu pediria que o secretário de obras, o pessoal da prefeitura, que visse e colocasse essas placas indicativas em todas as ruas do município, que é muito importante para quem trafega. Nós que conhecemos, ainda tem ruas que a gente não sabe se é preferencial da gente ou da outro. Então, assim, será mais fácil e evita muitos acidentes. E também, de repente, já as faixas, vários vereadores já fizeram indicações e está demorando as faixas, de repente agora fazem as faixas e colocam as placas em todas as ruas do município. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com o projeto de lei sob o número 1748 de 2019. Em terceira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 1748/2019. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Relatório. O presente projeto de lei é de iniciativa do prefeito de Cruz Machado e requer a apreciação do presente projeto, o qual trata de abertura de crédito adicional suplementar, no montante de R$ 280 mil, com fins de suplementação de dotações orçamentárias para o Departamento de Serviços Rurais. Análise e voto do relator. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo na legislação federal disciplinadora do orçamento público pelos municípios, onde, segundo a Constituição Federal, o município tem competência para propor matéria desta natureza. Portanto, não esbarra nos ditames constitucionais, no tocante à iniciativa a respaldo legal do prefeito, como expõe em suas razões motivadoras, é o parecer. Terceiro, conclusão e voto da comissão. A Comissão de Orçamento corrobora com o parecer do relator, tal qual apoia-se no parecer contábil emitido sob número 131/2019, o qual certifica a existência de recursos orçamentários para o que se destina a abertura de crédito ora apresentada, ou seja, suplementada dotações orçamentárias para o processamento de despesas relativas à manutenção de poços artesianos, com materiais, serviços, pessoa jurídica e fornecimento de energia elétrica. Embasado ainda no parecer jurídico favorável da assessora desta Casa de Leis, e após examinados todos os pontos do presente projeto, conclui-se que a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante o plenário desta Câmara Municipal. Sala das Comissões em 15 de julho de 2019. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Edson
Luiz Beuro, presidente, Matheus Oluchesca, relator, Luiz da Maia, membro. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Primeiro, relatório. O referido projeto visa a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento vigente, sendo este o valor de R$ 280 mil. A propositura suplementa dotações orçamentárias para o processamento de despesa relativa à manutenção de postos artesianos, com materiais, serviços, pessoa jurídica e fornecimento de energia elétrica. Análise e parecer do relator. A matéria foi encaminhada pelo presidente da Casa de Leis para esta comissão, a fim de ser analisada quanto a seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos. A propositura, que teve sua redação lida no dia 20 de maio e, consequentemente, no dia 27, foi analisada pela assessoria jurídica e, na sequência, encaminhada para esta relatoria para parecer. Pois bem, como o vereador do Poder Legislativo Municipal e relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Leis, no uso das suas atribuições legais, foi requerido ao Poder Executivo para fins de embasar a confecção do relatório da mencionada comissão, que fosse encaminhado a esta Câmara a exposição de motivos referente ao projeto de lei sob número 1748/2019, buscando apontar detalhadamente quais os postos artesianos que passarão por manutenção, apontando a localização desses postos e os serviços que serão efetuados, bem como que se esclarecesse os serviços de pessoa jurídica, conforme consta na propositura em tela, sendo imprescindível maiores explicações, visto se tratar de matéria orçamentária, tal qual para dar transparência à população cruzmachadense. Recebida a resposta com relação ao ofício 66/2019, enviada pelo Poder Executivo, verificou-se uma grave lacuna na legislação municipal com relação à regulamentação do funcionamento, distribuição e consumo de água fornecida pelos postos artesianos, aliás, a qual é carente de estudos, inclusive para a perfuração, rede de distribuição, controle de consumo. Além do mais, os beneficiários não têm controle de consumo, pois não há hidrômetro em funcionamento em nenhum dos postos. Em atividades, ou seja, não há controle de quantidade de água usada por cada beneficiário. Observa-se que, do jeito que está, o município está assumindo total obrigação pela manutenção dos postos artesianos e a comunidade beneficiada. Ao contrário, está sendo isenta de qualquer obrigação, o que, ao nosso ver, de momento contrário, está sendo, fere alguns princípios da administração pública. Neste ponto, entendemos que o município deve urgentemente implementar um setor específico para que regulamente e discipline o funcionamento desses postos, assim como organize as comunidades para que estas administrem o funcionamento dos postos e passem a controlar o consumo de água, assumindo os gastos específicos a este. Eis que, da forma que está, o consumo desenfreado e sem controle traz prejuízos à administração pública, pois está a arcar com os gastos de energia elétrica, manutenção, etc. Além de trazer certo favorecimento com relação aos demais munícipes e, por fim, traz sérios prejuízos ao meio ambiente, pois detona-se um consumo desenfreado de água potável, quando não há controle de consumo de cada beneficiário com relação à água recebida pelos postos artesianos. Pois devemos ter a consciência que a água potável trata-se de um recurso natural, finito e cada vez mais escasso. Por isso, é obrigação da administração pública urgentemente disciplinar e regulamentar esta situação, através de um órgão ou setor específico. Com relação ao projeto em discussão, faz-se uma ressalva, vez que é a devida regulamentação. Entende este relator, o que haveria prejuízos a todos os beneficiários, a paralisação da matéria. Por isso, excepcionalmente, voto favorável à matéria, efetuando a ressalva acima, e requerendo desde já, seja o município, através do seu chefe do Poder Executivo, tomar ciência do acima exposto, e de que deverá
sob pena de ser responsabilizado futuramente, tomar as devidas providências, a fim de regularizar o funcionamento dos poços artesianos junto às comunidades. A propositura em tela deve necessariamente ser aprovada por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos membros do Legislativo, conforme preconiza a Lei Orgânica do município de Cruz Machado. Dessa forma, verificados os apontamentos acima realizados, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Terceiro, parecer da comissão. Diante de todo o exposto e depois de observadas as análises constantes do parecer de nosso relator, bem como da assessoria jurídica, opina essa comissão pela viabilidade técnica do projeto de lei em exame. No que tange ao mérito, a comissão não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Sala das Comissões, em 15 de julho de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Junglas de Camargo, presidente. Lauro Maro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, gostaria de, perante a população e os senhores vereadores, fazer alguns esclarecimentos a mais ainda em relação a esse projeto de lei 1748, onde o Executivo solicita uma suplementação orçamentária no valor de R$280 mil para a manutenção de poços artesianos. E isso me fez chamar a atenção pelo seguinte princípio. Os senhores lembram que em um determinado momento teve um poço artesiano numa determinada comunidade que deu problemas e a população responsabilizou o executivo pelo poço artesiano e aos vereadores, dizendo que o município não estava fornecendo água para a comunidade e que os vereadores eram os culpados e o executivo era o culpado. Então, fez a mim, como relator, ter maiores esclarecimentos para poder fazer um embasamento e ver o que realmente está acontecendo. Pela resposta que nós obtivemos, nós constatamos a existência de 15 poços artesianos no município de Cruz Machado, sendo mantidos pela Prefeitura Municipal de Cruz Machado. Toda a sua manutenção é feita pelo município, inclusive as despesas de energia elétrica no bombeamento da água é feita pelo município, quem paga é o município. E essa água, ela é distribuída para todas essas comunidades sem qualquer controle. E ela é para consumo humano. Mas nada diz que essa água está sendo utilizada só para consumo humano ou não. E não há controle disso. Então, se fez a nós a necessidade de chamar a atenção do Executivo que, com certeza, ele está infringindo alguns princípios da administração pública. Está sendo feito algo errado aí e que, com certeza, lá na frente vai ser cobrado por isso e vai ser responsabilizado. Então, eu acredito que a melhor forma seria o município devolver, entregar para todas as comunidades, para que a comunidade gerencie esses poços artesianos, ou o município crie um departamento específico na prefeitura que seja responsável por esses poços artesianos, que faça o controle disso, que tenha orçamento para isso, porque ninguém é contra as comunidades terem água de boa qualidade. Mas tem que ter um controle, porque senão está de forma errada, da forma que está acontecendo até hoje. Era essa a minha observação ainda. Seria isso, obrigado. O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável.
Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Solicito ao setor administrativo que, ao encaminhar o projeto de lei aprovado ao Executivo Municipal, encaminhe também a cópia do parecer expedido pelo relator da Comissão de Legislação para Ciências e Providências, por parte do chefe do Poder Executivo com relação ao assunto. Projeto de lei sobre o número 1751 de 2019. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões e emenda apresentada ao projeto. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1751/2019. Súmula dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, de acordo com o que dispõe o artigo 6º, inciso 6º da Lei Federal 6.938 de 1981 e da outras providências. Primeiro relatório. Apresenta esta comissão na forma regimental parecer acerca da constitucionalidade e legalidade de projeto de lei que trata-se da criação do Conselho do Meio Ambiente, CONSEMA, junto ao município de Cruz Machado, Paraná. Encontra-se a propositura acompanhada dos documentos necessários, bem como tramitou a mesma regulamento por 2 sessões ordinárias, quando encaminhada para análise e parecer desta comissão. Segunda análise e parecer do relator. Primeiramente, temos que a matéria conduzida neste projeto de lei está de acordo com o dispositivo de nossa Lei Orgânica Municipal, assim como se adequada perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados ao município, incumbidos no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e não conflita com a competência privativa da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal, tal qual não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distritos Federais, artigo 24 da Constituição Federal. Quanto aos aspectos relativos à tramitação, o projeto seguiu legalmente e deverá ser votado, respeitando a Lei Orgânica Municipal, junto ao exposto do artigo 55. No mais conforme o exposto em parecer de nossa assessoria jurídica e de acordo com o ofício recebido do chefe do Poder Executivo Municipal sob o número 252, cabem emendas modificativas junto ao artigo 6º da respectiva matéria, que trata da composição do Conselho. Sendo assim observadas as considerações realizadas, opino pela legalidade do projeto de lei, reservando o mérito a cada vereador manifestar-se livremente em plenário. Voto pela aprovação. Terceiro parecer da comissão. Diante deste contexto, não existe nenhuma irregularidade que venha a mascular o princípio da legalidade, norteador de qualquer norma infraconstitucional, preservando assim aos requisitos necessários para a sua apreciação e deliberação pelo plenário, em conformidade com os ditames constitucionais da lei da nossa lei orgânica. Opina essa comissão em unanimidade pela constitucionalidade e legalidade da
tramitação do presente projeto de lei, cabendo aos plenário apreciar o seu mérito. Sala das Comissões, 15 de julho de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Ungues de Camargo, presidente. Lauro Mauro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Parecer ao projeto de lei 1751 de 2019. Súmula dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, de acordo com o que dispõe o artigo 6º, inciso 6º da Lei Federal número 6.938 de 1981 e da outras providências. Relatório. A propositura de lei em tela busca autorização legislativa para a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, Paraná. Análise e parecer do relator. Inicialmente, cabe evidenciar que a propositura vem disciplinar sobre a criação de um órgão colegiado a ser inserido no Poder Executivo Municipal, de natureza deliberativa e consultiva, composto por diversos representantes relacionados ao tema meio ambiente. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é um espaço que destina-se a colocarem na mesma mesa os órgãos públicos, os setores empresarial e políticos e organizações da sociedade civil no debate e na busca de soluções para o uso dos recursos naturais e para recuperação dos danos ambientais. Trata-se de um instrumento de exercício de democracia e de educação para a cidadania. A preocupação com a qualidade ambiental vem crescendo nos municípios brasileiros. Por isso, tem sido criado mecanismo para aumentar a consciência e promover a mudança de hábitos e de comportamentos. Cada vez mais a população, juntamente com o poder público, tem sido chamada a participar da gestão do meio ambiente. Dessa forma, diante da importância do tema premiado pela participação popular na proteção e preservação do meio ambiente, este relator opina favoravelmente a aprovação da presente propositura. É o parecer. Parecer da comissão. Após todo o exposto, é verificado que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a função de opinar e assessorar o Poder Executivo Municipal, suas secretarias e o órgão ambiental municipal, nas questões relativas ao meio ambiente, nos assuntos de sua competência, e que é também um fórum para tomar decisões, tendo caráter deliberativo, consultivo e normativo. Entende esta comissão, levando por base as considerações de nosso relator, que a presente propositura é legal, estando, portanto, apta para tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Sala das Comissões, 15 de julho de 2019. Lauro Mauro, presidente. Edson Luiz Beiro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Emenda ao projeto de lei número 1751 de 2019. Súmula. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONSEMA, em Cruz Machado, de acordo com o que dispõe o artigo 6º, inciso 6º da Lei Federal número 6.938 de 1981 e da outras providências. Os vereadores abaixo relacionados propõem
após análise ao presente projeto de lei, as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1. Junto ao artigo 6º do presente projeto de lei, alterando o mesmo para a seguinte redação. Altera-se para sexta, o CONSEMA será composto de forma paritária por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, a saber, primeiro, representantes do poder público. A. Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. B. Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e um administração. C. Um representante da Vigilância Sanitária de Cruz Machado. D. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. E. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. F. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. G. Um representante do Instituto Ambiental do Paraná, IAP, do Escritório Regional de União da Vitória, Paraná. H. Um representante da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, do Escritório de Cruz Machado, Paraná. E um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, do Escritório Regional de União da Vitória, Paraná. J. Um representante de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico ou prestadoras de serviços de saneamento básico no município. Que um representante do CDL, Câmara dos Dirigentes Logísticos de Cruz Machado, Paraná. E 2 representantes da Ordem de Advogados do Brasil, da OAB, servidores municipais, representantes do Departamento Jurídico, sendo um do Poder Executivo e um do Poder Legislativo no município de Cruz Machado, Paraná. M. Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Câmara Municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, Avenida Presidente Getúlio Vargas, Centro. Um representante do Poder Legislativo no município de Cruz Machado. Representante da sociedade civil. Um representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos interesses dos moradores com atuação no município, se houver. B. Um representante de entidade civil criado com finalidade de defesa de qualquer meio ambiente, com atuação no âmbito do município, se houver. C. 2 representantes de universidades ou faculdades envolvidos com questão ambiental, podendo ser aluno ou professor. D. Um representante do setor industrial. E. Um representante do setor comercial. F. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. G. Um representante do Conselho Regional de Engenharia de União da Vitória. H. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, da subseção de União da Vitória, Paraná, que atuem no município de Cruz Machado. E um representante de cooperativa, associações destinada à coleta seletiva e triagem de matérias recicláveis em Cruz Machado, Paraná. J. Um representante de associação de bairros de Cruz Machado, Paraná, se houver. Primeiro, os membros que aludem às alíneas A, B, C, D, E, F, E, M do inciso 1º deste artigo e seus respectivos suplentes serão designados pelo prefeito, mediante indicações dos órgãos ou entidades mencionadas. Parágrafo 2º. Serão requisitos para o efeito da linha B do inciso 2 deste artigo
as associações e organizações não governamentais, ONGs. A. Tenho pelo menos 1 ano de existência legal na datada Assembleia de Posse Diretoria. B. Tenho no objetivo de seus estudos sociais a defesa do meio ambiente como atividade predominante. C. Apresentem a relação de seus filiados. D. Informe a origem de seus recursos financeiros. E. Arrolem e explicitem suas atividades. Parágrafo 3º. O CONSEMA terá o objetivo de atender, dentro das possibilidades, as atribuições, as orientações da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, no que diz respeito ao controle social dos serviços públicos de saneamento básico, ficando determinado que os membros mencionados no artigo 1º, a linha A, G e J, e inciso 2º da linha A, desempenham concomitantemente a função de representantes no que diz respeito à participação prevista no artigo 47 da Lei Federal número 11.445 de 2007, conforme permite o parágrafo 1º do citado artigo 4º, cada membro do seu conselho terá suplemento que o substituirá em caso de impedimento ou qualquer ausência. Edson Luiz Beure, Ezequiel Ortiz dos Santos, Ezequiel Ungues de Camargo, Lauro Maro, Luiz Carlos Matzenbach, Luiz da Maia, Matheus Olucheski, Osni Nilma e Zeno Cajuc. Justificativa. A emenda apresentada junto ao projeto de lei pelos vereadores acima relacionado faz-se necessária para adequar a composição do respectivo conselho com a realidade no nosso município, privilegiando que a composição seja efetuada em sua maioria por representantes de nossa municipalidade. Alterações efetuadas de acordo com o ofício encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sala das Sessões, 15 de julho de 2019. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu só vou me manifestar quanto a esse projeto aí, porque esse projeto está sendo criado só para que o município, quando você paga uma pena ou alguma coisa para o IBAMA ou qualquer órgão, daí vai ser destinado para algum lugar. Para isso, daí o município está criando esse projeto para que receba esses recursos. Não que o município está interessado em promover um projeto de meio ambiente para fazer uma recuperação de áreas. É só para receber esse dinheiro. Obrigado. Passamos primeiramente para a votação da emenda apresentada. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Olocheski. Favorável. Vereador Lauro Maro. Favorável. Vereador Edson Luiz Beure. Favorável. Vereador Zeno Caziuc. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: a emenda foi aprovada por unanimidade.
O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Mano. Favorável. Vereador Edson Luiz Belli. Favorável. Vereador Zeno Kaziuke. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sobre o número 1752 de 2019. Em terceira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1752/2019. Institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Cruz Machado, FMM da outras providências. Primeiro relatório. Ingressou o projeto de lei em tela, o qual dispõe sobre a criação de Fundo Municipal de Meio Ambiente, complementando outra propositura, quer seja a de número 1751 de 2019. Quanto aos aspectos relativos à tramitação, o mesmo adentrou por 2 sessões ordinárias, sendo agora encaminhado a esta comissão para análise e expedição de parecer conforme segue. Segundo, análise e parecer do relator. A matéria versada no projeto em questão é de interesse local, aliado ao fato de que a sua iniciativa compete ao chefe do Poder Executivo, respeitada a nossa lei orgânica municipal, além de possuir amparo constitucional. Logo, percebe-se que os municípios têm se destacado nas ações ambientais locais, passando a criar mecanismos de promoção de ações que visem ajudar a sustentabilidade local e a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que, por sua vez, percebe-se no projeto em comento, ou seja, a criação de fundos públicos ambientais, os quais, dentre outros, através de seus recursos, buscam apoiar projetos destinados exclusivamente à proteção e preservação do meio ambiente. Pois bem, verificada a notoriedade da matéria, é fundamental destacar que a mesma é legal. Todavia, conforme fora notificado em parecer jurídico de nossa assessoria, é devido ser vetado ou suprimido o artigo 19 do mesmo, sendo que este vem a afrontar o que dispõe os artigos 42 e 43 da Lei 4.320 de 1964. Pois leis que tratam de abertura de crédito devem ser criadas por lei específica, acompanhadas de justificativa e indicação de fonte que dará suporte à abertura buscada. No mais respeitado o princípio da transparência na administração pública, deve ainda o município, quando da criação do referente fundo, incluir este em seus instrumentos orçamentários, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Por fim, respeitadas as considerações expostas, este relator se posiciona favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer. Terceiro, parecer da comissão. Assim, somos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei em apreço, estando apto à tramitação, discussão e deliberação plenária. Sala das Comissões em 15 de julho de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Jungles de Camargo, presidente. Lauro Maron, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Relatório. Foi encaminhada a esta comissão propositura de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, a qual dispõe sobre a criação de Fundo Municipal do Meio Ambiente. Análise e parecer do relator. O Fundo Municipal do Meio Ambiente, FMA, possui, dentre outras, a finalidade de mobilizar e gerir recursos para o financiamento de planos, programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, a
prevenção de danos ambientais e a promoção da educação ambiental. Trata-se de propositura de grande relevância, visto que cada município deve instituir o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, não só porque a Política Nacional de Meio Ambiente preconiza e os princípios ambientais assim determinam, mas porque é de fato necessário que a coletividade exerça acompanhamento e controle social sobre os recursos ambientais nas respectivas localidades, bem como possa gerir os recursos disponibilizados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. A implementação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a ser gerido pelo aludido Conselho, também apresenta singular seriedade, pois, em tese, garantirá que as compensações financeiras decorrentes de empreendimentos que causam impacto ambiental sejam destinadas de forma correta e transparente na reparação ou reconstituição do dano ambiental. Dessa forma, ante a notoriedade da matéria, este relator pede parecer favorável ao projeto sob número 1752 de 2019. Eu voto pela sua aprovação. Parecer da comissão. Após todo o exposto, entende esta comissão, levando por base as considerações de nosso relator, que a presente propositura é legal, estando, portanto, apta a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Em unanimidade, votamos pela sua aprovação. Sala das Comissões, em 15 de julho de 2019. Lauro Marum, presidente. Edson Luiz Beiro, relator. Ezequiel Jungles de Camargo, membro. Emendas ao projeto de lei 1752 de 2019. Os vereadores abaixo relacionados propõem, após análise ao presente projeto de lei, a seguinte emenda. Emenda supressiva. Suprima-se do texto do presente projeto de lei ao primeiro artigo 19, onde diz: no presente exercício fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no montante necessário para atender às despesas com a execução desta lei. Justificativa. Conforme notificado em parecer jurídico sob número 32 de 2019, expedido pela advogada deste legislativo, que ressalta a ilegalidade do artigo acima, o qual afronta o que dispõe o artigo 42 e artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, pois a abertura de crédito deve ser por lei específica e depende de constar nesta, obrigatoriamente, a fonte de recursos que dará suporte à abertura do crédito, assim como de justificativa para a respectiva abertura. Portanto, o artigo 19 é ilegal, pois afronta as normas de contabilidade pública, assim como, no nosso ver, afronta também o princípio da transparência e do controle da eficiência da administração pública, sendo a expressão utilizada no montante necessário como uma expressão de concessão de cheque em branco, o que não é permitido junto à administração pública. Emenda modificativa, junto aos artigos 20, 21 e 22 do projeto de lei 1752 de 2019, onde se lê artigo 20, altere-se para artigo 19, onde se lê artigo 21, altere-se para artigo 20, onde se lê artigo 22, altere-se para artigo 21. Justificativa. Faz-se necessário a remuneração dos artigos 20, 21 e 22, tendo em vista a supressão do artigo 19 do projeto de lei 1752 de 2019. Assinado por todos os vereadores. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Passamos com a votação da emenda apresentada. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: a emenda foi aprovada por unanimidade.
O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Oloszewski. Favorável. Vereador Lauro Mano. Favorável. Vereador Edson Luiz Beuri. Favorável. Vereador Zeno Kaziuk. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osir Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Declaro nesse momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Osni Milman. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Hoje eu queria até agradecer ao secretário de Obras, o Ronaldo, pelo bom trabalho que ele está fazendo lá na região do Zeno Kaziuk, na linha Irati, Ponta Grossa, agora está no final da linha Lapa. Um bom trabalho que está fazendo naquela região. Também quero agradecer ele por atender um empresário aqui da cidade que pediu uma máquina essa semana, que é o seu Hélio Manfrim, aqui na saída do Santana, que eu acho que é mais que justo incentivar pessoas que querem dar emprego. Então, eu agradeço ele por ter atendido esse empresário que pediu uma máquina, acho que uns 40 minutos ali para fazer uma terraplanagem ali para ele. Que continue incentivando essas pessoas que querem trabalhar, que querem dar emprego e gerar lucro aqui para o nosso município. É isso aí, muito obrigado. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos e ao pessoal de casa. E só falar à população, com os machadenses aí, aos vereadores, que a gente está encerrando aí mais uma etapa, estamos concluindo 2 anos e meio de mandato, tanto de vereadores como do prefeito, vice-prefeito, secretários. E, infelizmente, o que a gente percebe e ouve da população é a mesma insatisfação de sempre. Pouca coisa se fez, e eu acredito que em um ano e meio, muita coisa não vai ser feita. Porém, aqueles que fizeram promessa, eu acredito que estão um pouco preocupados. E aqueles que não fizeram promessa, como eu, sou vereador do primeiro mandato, não prometi nada para ninguém, a não ser um vereador presente na vida do povo, um vereador atuante, participativo, é o que eu tenho sido e é o que eu pretendo ser até o final. No mais, tenha a consciência tranquila de uma população que a gente sempre cobrou e buscou aqui, trabalhar junto com o Executivo para melhorar a vida das pessoas, mas nem sempre o nosso objetivo é alcançado. E espero que o povo entenda que o vereador não tem poder de fazer as coisas. Mas vamos continuar lutando em buscar melhoria. O que tiver no nosso alcance, com certeza a gente vai estar buscando fazer. Mas gostaria que o povo entendesse que não depende só do vereador. No mais, agradeço a presença de todos e espero que depois do recesso a gente possa voltar, ter algumas novidades e algumas melhorias, tanto para a cidade quanto para o interior. É o que o povo espera e é o que nós, vereadores, também esperamos e cobramos. Muito obrigado. Vereador Edson Luiz Beuri. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença das pessoas que estão aqui e das pessoas que nos acompanham de suas casas. Na semana que passou agora, mais uma reunião com representantes dos funcionários públicos, do sindicato, teve aqui na Câmara de Vereadores na quinta-feira, se não me engano, teve mais vereadores presentes nessa reunião, mais uma vez com o objetivo de cobrar do município que resolva o problema de passar para os funcionários públicos a reposição da inflação. Nós tivemos uma reunião com o Sindicato dos Professores e com os professores também, agora com o representante dos funcionários públicos e alguns funcionários públicos. Então, é uma
novela que se estende desde o ano passado, né, porque o ano passado não foi dado reajuste, agora esse ano novamente não, e o que foi aprovado é uma parte do percentual que os funcionários têm direito. É a mesma coisa que acontece no Estado. No Estado, o governador promete 5,08% em 4 anos futuros, né, porque no primeiro ano ele não deu nada, então nos próximos 3 anos de mandato dele ele promete alguma coisa. Então a perca da inflação só dos funcionários do Estado vai chegar aí nos próximos 3 anos do governo Ratinho em torno de 30%. A gente espera que aqui no município não aconteça isso, é só uma comparação, lembrando que isso não é aumento, é só a devolução do poder de compra do pessoal. E aí, nessa mesma semana, a gente vê a Câmara dos Deputados aprovando uma reforma da Previdência de uma maneira que atinge só as pessoas pobres, que não vai refrescar em nada, são, se não me engano, 900 bilhões lá que vai economizar em 10 anos, que o governo está falando, mas é uma economia que não devolve o poder para as pessoas, e sim para o governo. Vai acontecer mais ou menos o que aconteceu dentro do estado do Paraná no ano de 2015. Quando o governo tiver esse dinheiro, vai poder ir lá e colocar a mão nele e fazer o que quiser. Então, essa reforma está sendo discutida aí em torno de 3 anos, desde quando o Brasil foi representado como presidente pelo seu Michel Temer, e agora nesse governo, na Câmara dos Deputados, está sendo aprovado. Tem mais ainda que passar no Senado, mas a gente não vê muita expectativa que para as pessoas mais pobres e para os municípios, que nem o Cruz Machado, não vai melhorar nada. Se fosse uma reforma boa, já tinha sido aprovada anteriormente. Então, o sinal que ela levou todo esse tempo para ser aprovado, que não é realmente uma coisa boa, principalmente para os municípios menores e que dependem dessa arrecadação. Tem uma fala de um representante político, podem gostar dele ou não, mas ela já vem tendo efeito aqui no município de Cruz Machado. Já tem pessoas perdendo emprego, algumas lojas menores fechando, algumas maiores já sinalizando que vão fechar também. Os funcionários dessas lojas já foram embora para outros municípios já, porque não conseguiram mais emprego em Cruz Machado. E a fala dele é a seguinte: o comércio começa a padecer, o comércio começa a sentir a dificuldade financeira quando o dinheiro deixa de circular na mão dos pobres. Porque os pobres que fazem o dinheiro circular no município não são as pessoas ricas. As pessoas ricas nem muitas vezes compram no próprio município. Mas os pobres, como o poder aquisitivo é pouco, o dinheiro dele fica todo aqui dentro do município. Então, quando o dinheiro deixa de circular na mão dos pobres, o município começa a perder. Então, e isso que vai acontecer. Nós não vamos sentir o reflexo agora, esse ano que vem, nós vamos sentir o reflexo disso daqui a uns 5 anos. E ainda sabendo que é uma coisa que dificilmente tem a volta. A ampliação da idade para as pessoas se aposentarem, que vai deixar de ter o dinheiro no município, porque eles vão levar mais tempo para se aposentar, as pessoas mais velhas vão vir um dia não estar mais aqui, e os mais novos vão levar mais tempo para se aposentar, e esse dinheiro vai deixar de circular no município de Cruz Machado, e deixa de arrecadar, deixa de dar emprego, e deixa de os menores, os pequenos comércios terem oportunidade. Então, e daí na semana passada a gente viu o prefeito de Cruz Machado indo a Brasília lá para defender uma reforma da Previdência, que o nosso município, a inclusão, né, e fazer com que os deputados incluíssem no relatório a inclusão dos municípios e do Estado, e nosso município nem tem uma previdência própria. Já está incluído nessa, né, que foi aprovada por ser diretamente representando, está ligado ao INSS. Então, acho que até esse tipo de gasto o município poderia deixar de ter tido, né, com essa viagem para Brasília, já que os reajustes, as outras coisas não são permitidos, e o município fazendo uma representação sem representação. Então, queria agradecer a presença de todos e deixar o convite para a próxima sessão. Obrigado. Vereador Zeno Kaziuk. Boa noite a todos que nos assistem, aos que se fazem aqui presente. Queria parabenizar a comunidade lá da linha Palmeirinha dos Buenos, onde ontem organizaram um evento, uma tarde festiva,
e eu pude estar lá presente, mas me senti indignado com aquelas estradas daquela região. Palmital de cima, Palmital de baixo, Palmeirinha dos Bueno, não se chama mais estrada. É pior do que um carreiro para a roça. Aquela população lá está, sei lá, está se sentindo abandonada nessa administração. Até mostrei para eles que eu fiz dias atrás indicações pedindo ao setor de obras que fizesse a recuperação daquelas estradas. Ontem, quando eu fui para lá, achei que já ia haver estradas boas, mas estão piores, buraco e pedra que não tem mais como andar. E também, quanto à indicação minha e do vereador Matheus sobre a recuperação daquelas estradas lá, eu acho que tem que ser feito urgentemente, porque, como diz o vereador Matheus, e já os pais já procuraram a gente também, dizendo que se não recuperar aquelas estradas, não vão mais mandar os seus filhos para a aula, e mesmo o motorista que faz aquela linha falou que não vai mais fazer o transporte escolar, porque não tem mais condições. E aí que eu vejo de que maneira que o setor de obras vem trabalhando no município. Porque o próprio vereador Matheus pode falar, a linha sexta vicinal ela foi feita até uma altura, aí foi tirado todo o maquinário e jogado para outra estrada, e ficou aquele restante daquelas linhas que fazem parte da sexta vicinal. Eu digo assim, que é como você ter um espinho, tirar ele todo e deixar uma pontinha cutucando. Em todas as regiões onde entra o setor de obras, é feita a recuperação, mas não é fechada. Sempre fica uma parte pendente. E aí fica aquele problema que o que está acontecendo é que os vereadores têm que fazer indicação, pedir, e jamais esse maquinário acaba voltando, talvez, para aquela região. Como temos na minha região, até o vereador Osni falou, foi feito, até aonde foi feito bem feito, mas também foi deixado pedaços de estrada sem recuperar, como na linha Irati, ficou 1.000 metros de estrada, onde tem 5 moradores, já ficou para trás, a linha Ponta Grossa ficou para trás, então é complicado. Eu queria que o setor de obras, onde pega uma região, fechasse essa região, para que não tivesse que estar voltando, e em todo lugar do município fica pendente algum trecho de estrada. Mas a linha Palmital deixa a desejar, quero que todos os vereadores passem lá e só deem uma olhada, que situação que está aquela região. É uma situação de abandono mesmo. Era isso, meu muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de falar um pouco sobre esse projeto que nós aprovemos, esse CONSEMA aí, que bem na verdade mesmo, vai ter um monte de gente que vai participar desse departamento. Então, eu pediria que fosse incluído, que é uma das coisas mais fáceis que tem, o IAP, na verdade, ele cede ao município fazer uma autorização. É só montar um departamento, aonde vai a metade dessa gente aí que está pedindo esse projeto aí, que eu quero ver da onde que vão arrumar tanta gente para fazer isso, mas já que nós aprovemos esse projeto, que é para meter a mão no bolo aonde que você paga um crime. Não que é porque vai pegar o dinheiro de uma multa. Você vai pegar o dinheiro de uma multa, de um crime ambiental que você for pagar. Vai lá, o juiz determina lá, 2.000, 3.000, aí todo mundo entra na briga para pegar. Então, já que o município vai pegar, teria que montar uma secretaria, junto com o IAP, para fazer uma licença assim, ó. Hoje libera-se 15 cúbicos de pinheiro para um colono. Mas o que acontece?
vai no IAP pouco funcionário. Então, se o município criasse uma secretaria e fizesse isso, com certeza nós ia ter muito mais licença e daí não ia ter nem precisão de ter uma secretaria, uma secretaria desse tamanho com o SEMA, porque eles gostaram de ir lá e pegar a doação. O município recebeu um caminhão doado, que está aí no pátio de obras, que foi um que perdeu. Recebeu mais uma draga, que também foi um que perdeu. Então, esse que perdeu, com certeza ele não tinha a licença para fazer isso. Mas para que isso não aconteça, nós aqui, ó, não precisa de grandes licenças. Um tem 10 cubos de dinheiro, precisa reformar a casa, outro precisa fazer um paiol. Não consegue fazer uma licença. Então, já que vai ter toda essa gente e todo esse povo aí que está relacionado a esse CONSEMA, eles podem fazer essa mesma parte para ajudar o nosso povo. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão. Informo a todos que, em virtude do recesso legislativo, retornaremos com a próxima sessão ordinária na data de 5 de agosto. Boa noite a todos.